Bom dia, graça e paz a todos. Antes de iniciarmos uma oração, o que fica gravado, a história contará, né? Então, como está gravando, eu quero destacar que os irmãos do vídeo não estão enxergando, mas eu estou visualizando aqui. Pastor Celso, sua esposa Cristina, Pastor Braga, Pastor Raniel, meus filhos Maria Eduarda, Arthur, John. A Nath com certeza está aí, porque trouxe o John. E quero destacar que são 9h13 e a gente está começando a aula com muitas poucas pessoas e pessoas que praticamente têm já muito conteúdo na mente e no coração. Então, é desanimador a gente preparar uma aula, fazer. Pastor Eliel também é uma pessoa que também eu fico muito honrado e feliz de estar aqui, mas de todo o coração, quando eu monto a aula, eu penso nos irmãos. Eu penso na igreja, eu penso naquelas pessoas que ainda não têm vida com maturidade, vida com Deus, que está poucos anos de fé, e isso me entristece. Mas Deus é bom, e Deus sempre nos dá um ânimo a mais. Aí a gente tem uma esposa bonita, então isso dá um gás muito forte para a gente continuar na batalha. Mas por que eu estou falando isso para vocês? Porque vocês são minha âncora, mas não para baixo, né? Uma âncora que vai levantar, a âncora assim no sentido assim, segura aí que eu estou puxando, né? Para chamar outros irmãos. E vocês aqui, ó, 1, 2, 3, 4, comigo 5, somos todos pastores. Se todo pastor chamar um ou dois, a probabilidade é que venha, né? Pelo menos 50%, né? Porque eu não entendo, sinceramente eu não entendo. Culto normal, e aí o domingo passado fiquei tão feliz, domingo passado veio acho que umas 30 pessoas, aí do nada. Mas Deus é bom. De repente é porque o conteúdo que a gente está falando de obras da carne, de repente o pessoal está falando assim, aí ele vai falar o que está me perturbando, então eu não vou nem lá na aula. Mas vamos lá, vamos orar. Deus, obrigado por estarmos aqui. Obrigado, Deus, porque de repente, Deus, as pessoas que estão aqui são as pessoas que vão mergulhar nessa palavra. E o Senhor sabe, o Senhor é onisciente, onipresente. O Senhor sabe o que está acontecendo no coração dos irmãos. Então, peço que o Senhor pastoreie o meu coração, Deus. Porque eu, como um profeta que tenho que falar para o povo que está em pecado, eu estou ali na batalha falando, Senhor, fala com o teu povo. Assim como Jeremias, ó Deus, que estava profetizando e o povo não acordava. Então, peço que o Senhor me pastoreie e traga tranquilidade ao meu coração, ó Deus, para saber que a igreja não é minha, a igreja é do Senhor, o Espírito Santo é que conduz. E abençoa, Pai, os nossos irmãos que estão vindo para a Academy, que estão indo para o culto, e que este culto pela manhã seja um culto abençoador, que esses irmãos venham sair daqui cheios da tua graça e do teu amor, Pai. Nos abençoa em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, hoje vamos estudar aí reiniciando, né, as obras da carne com dissensões, quando a divisão começa em nós. Lá em Efésios 4:3 vai falar: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Amém? Já estudamos até aqui do nicho, né, pecados sexuais, imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Lembrando que libertinagem é um pecado que fala de pecado sexual, mas também fala de outros tipos de pecados que não tangem tanto pecados sexuais. Pecados espirituais, falamos de idolatria e feitiçaria, e pecados relacionais já iniciamos o ódio, discórdia, ciúmes, ira e egoísmo. E agora vamos começar com dissensões, reforçando o texto de Efésios 4:3, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Quando o Paulo fala, faça todo esforço, é porque significa que não é fácil. Manter a unidade na igreja não é fácil, porque as pessoas às vezes pensam diferente, às vezes tiveram criação diferente, às vezes elas aprenderam de forma diferente, né? Se você perguntar na nossa igreja assim, quem veio da igreja tal, de repente, cada um levantado na sua igreja, talvez tenham 15, 20 igrejas diferentes. E cada um deve ter tido um tipo de ensino bíblico. Então é complicado manter a unidade, mas temos que fazer todo o esforço.
Então, dissensões. Na NVI e na Almeida, ambas usam a palavra dissensões, que tem esse grego aí, muito bonito, que eu tenho certeza que vocês falam muito bem grego, né? Mas eu vou me manter calado. Mas significa divisões, separações, rupturas. É a quebra da unidade. Lá em Gálatas 5:20, que fala de dissensões, né? São divisões provocadas por orgulho, teimosia, falta de disposição para buscar a paz e unidade. Alguns exemplos: romper amizades por orgulho ou falta de perdão, criar divisões no grupo dos jovens ou na igreja, né? Porque os jovens parece que vivem em um outro submundo, né? Então, por isso que eu coloquei, criar um grupo de jovens ou na igreja. Insistir em discussões para provar quem está certo, né? Sempre tem aquele irmão que, olha, irmão, eu concordo com você, mas você está errado. Eu que estou certo. Isso acontece também muito em casais, né? Quando os casais estão brigados, aí vai fazer uma terapia ou vai buscar um aconselhamento, os dois estão errados ou os dois podem estar certos, mas ninguém quer ceder. Separar pessoas por fofocas ou intrigas. Rapaz, isso acontece dentro da igreja? Eu nunca vi, não. Já vi sim, vou contar para vocês a fofoca que eu tenho aqui no bolso. Recusar a reconciliação mesmo quando ela é possível. Ou seja, culto de ceia. É possível se reconciliar. Não foi tão grave a situação, mas a pessoa ainda fica assim, não. Ela que tem que vir pedir perdão. É ela que tem que fazer. Eu não vou arredar pé. E se ela vir, eu vou falar assim, te perdoo, mas... E vai falar um monte de coisa que vai piorar a situação. Então, dissensões enfraquecem a comunhão e destroem relacionamentos que Deus deseja restaurar. Qual que é o contraste? Dissensões dividem pessoas. E o fruto do Espírito promove o quê? A unidade, paz e reconciliação. Mais uma vez, Efésios 4:3, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Aí, deixa eu contar a fofoca. Porque aqui não é fuxico gospel, mas quando a fofoca vai trazer algo bom, é bom ser falado, né? Então vamos lá. Existia uma irmã na igreja. Qual que era o pecado dela? Fofoca. Tem até um meme que eu vi um dia, muito engraçado. Os homens todos reunidos para tratar pecado. Aí um falou assim, que é o seguinte, eu não posso beber. Eu bebo um pouquinho. Quando vai ver, eu já bebi a garrafa toda, então meu problema é bebedeira. Aí o outro, meu problema é mulher. Quando eu vejo uma mulher, não adianta, eu olho para aquela mulher, eu desejo aquela mulher e sou casado, então meu pecado é imoralidade sexual. E o terceiro, meu pecado é fofoca, não aguento guardar segredo. Tudo que eu ouço, eu espalho para todo mundo. Ou seja, né? Vamos matar esse irmão porque o nosso problema está garantido aqui. Mas nós frequentávamos uma igreja evangélica, acreditem. Pregava a Bíblia, pregava o Espírito Santo de Deus. Essa irmã era uma irmã ativa na igreja. Ela não era diaconisa, mas ela tinha todos os traços de alguém que serve como diaconisa. Servia a mesa da ceia, servia nos ministérios, foi para o Haiti comigo fazer missões, fez muita coisa. Aí a Nath engravidou do Arthur, esse garoto muito bonito. E aí uma irmã engravidou também de uma menininha. Aí a Nath ficou junto com essa irmã, a gravidez toda, compartilhando, tal, nossos filhos, tal, beleza. Quando chegou semanas, né, Nath? Semanas para ter o bebê, essa irmã teve aquele problema de eclâmpsia, né? Alguma coisa de diabetes, né? Diabetes gestacional. E perdeu a criança. E o pior, ela teve que parir a criança falecida. Dias antes, né? Uma semana antes. E a Nath teve, o Arthur maravilhosamente bem. O que toda mãe que tem... Mãe não, a família, o pai, faz quando tem um filho? Se alegra, compartilha, tira foto, faz algo que não é nada intencional. E eu, como que já era pastor na igreja, eu era pastor não, né? Não era pastor ainda, acho que não era pastor. Mas eu senti o desejo de visitar essa família. Porque a gente tinha uma amizade.
Eu conheci o marido, eu conheci a esposa, a gente tinha um vínculo. E até fiquei pensando, cara, visito ou não visito? Porque quando eu chegar lá, eles vão falar assim, você acabou de ter filho, eu perdi o meu. Pode ser pior. Aí eu conversei com os pastores, eu falei, pastor, por favor, eu não vou visitá-los, porque eu acho que vai ser uma visita bomba. Então, por favor, se puder, fala que eu mandei abraço, algo do tipo, né? E aí meu irmão passou um mês, 2 meses, a gente levava o bebê para a igreja, né? As pessoas viam, tal. Essa irmã ficou minando o coração dessa irmã, falando assim: olha, como pode? Eles não tiveram nenhuma sensibilidade com vocês, não visitaram vocês, ficaram postando foto nas redes sociais, não tiveram empatia. Aquela irmã, ela fechou o coração de uma forma, criou um ódio por nós, criou uma inimizade. Aí quando ela voltou para a igreja depois de ter... Passou um tempo fora dos cultos, né? Porque ela tinha abortado uma criança. Aí depois quando ela voltou, a gente percebeu, ela não olhava para o nosso rosto, não falava com a gente. Aí teve um dia, final do culto, eu sou de cumprimentar todo mundo, né? Igual eu sou aqui, eu sou lá e tal. Fui cumprimentar. Aí quando eu fui cumprimentar a irmã virou e falou assim, não quero que você fale comigo. Eu fiquei assustado, eu nunca tinha sido rejeitado por uma pessoa. E aí eu respeitei e tal. E o marido dela tava do lado. Ele lutava jiu-jitsu, inclusive. Ele tava assim, ó. Pô, e aí, vai vir me cumprimentar mesmo? Senão eu te quebro aqui, né? E aí eu olhei pra ele e falei, tudo bem, irmãos, me perdoem. Me perdoem. Saí, ficou um clima até estranho, porque tinha outros. Já tinha cumprimentado uns 4 irmãos, eles eram os próximos, eles fecharam o rosto e tal. Não entender. Aí a gente pensou, bom, esses irmãos são imaturos, irmãos que não souberam lidar com luto e precisavam descontar em alguém. E tá tudo bem, a gente aguenta a porrada, né? A gente aguenta sofrer, tudo bem. Mas aí depois a gente descobriu, essa irmã veio, né? O Espírito Santo deve ter atuado de uma forma muito forte, não sei o que aconteceu. Essa querida irmã veio para a Nath e falou assim: eu preciso pedir perdão para você. O que foi que aconteceu? Não, lembra daquela. Como era o nome daquela irmã? Não, tá mais. Esqueci o nome daquela irmã. Tá gravando, não pode. Aí essa irmã, eu fui lá e falei que você não teve compaixão com ela, não teve tal. E eu percebi que. Porque a irmã, ela ficou deprimida e saiu da igreja. Essa família saiu da igreja. Perdemos uma família por causa de uma irmã que fez uma dissensão, uma inimizade. Ela pediu perdão, me perdoe, porque eu fui lá e eu que falei para ela que eu achei que vocês não tiveram uma postura muito republicana, nobre, né? E tal. E aí a Nath orientou, ó, então vai lá, peça perdão para ela, porque você causou uma inimizade na igreja. Essa pessoa está afastada do evangelho. Não quer saber mais de igreja, não quer saber mais de pastor, não quer saber mais de... Porque ela ficou muito machucada. E resultado, essa irmã, nem sei, né? Porque... Mas esse é um exemplo de que fofoca na igreja causa um mal-estar terrível. E, como eu não era pastor ainda, né? E essa irmã, volto a dizer, é uma irmã muito ativa, faltou da liderança da nossa igreja, faltou ali um processo para trabalhar nisso aí. Porque essa irmã tinha que ser disciplinada. Essa irmã tinha que ser colocada diante da liderança e falar assim, ó, essa irmã pecou, ela causou um mal-estar na igreja, causou uma família que saiu da igreja, e por um pecado que ela cometeu. E ela se arrependeu. Mas ela precisa entender que ela está sendo disciplinada. Isso é disciplina bíblica. Por quê? Porque primeiro, ela se arrependeu. Ela está sendo trabalhada, vai ser cuidada, ela vai ser pastoreada. E segundo, que a igreja vai entender que quando tem um pecado dentro do nosso meio, esse pecado não pode ser negligenciado. Ele tem que ser corrigido, ele tem que ser trabalhado. O apóstolo Paulo ele fala sobre isso, sobre a forma de disciplinar. E estamos falando de quê? De dissensões. Então, agora eu posso falar com autoridade. Graças a Deus, a Betel Assembly não sofre, pelo menos, porque o pastor às vezes é o último a saber, né? Mas pelo menos no que eu acompanho, nos connections, não há problema de fofoca na igreja. Graças a Deus. E se houver, a gente vai ter que trabalhar. A gente vai ter que sentar com a família, conversar com os irmãos, falar assim, vocês têm que parar e pedir perdão. E falei certinho, amor? Quer compartilhar alguma coisa? Eu? Não? Não, não. Não? Não, só para salientar que essa irmã não
tinha problema só conosco, ela já levantou falso testemunho contra a filha do próprio pastor, né? Então, ela trazia muito mal-estar para a igreja e eu percebia que a igreja realmente não fazia nada e isso ficava minando cada vez mais. Havia ali situações que é o seguinte, o tema da aula não é esse, mas vamos só para a gente fechar. Às vezes era um probleminha pequeno que perto dos problemas reais que a igreja enfrenta, como pessoas se divorciando, pessoas querendo se matar, perto dos big problemas, às vezes a gente encarava isso como resolve vocês, gente, vocês são adultos, vocês são, né? Mas como resolver se a pessoa, primeiro, ela fazia fofoca, sabe aquele negócio de, irmão, deixa eu contar um pedido de oração? Então ela ia falando em códigos que às vezes não passava com fofoca. E eram as 3 mosqueteiras. Porque tinha ela e tinha mais 2 que sempre ficava ali com o ouvidinho. Ah, eu não sou fofoqueira, mas ó, gosta de ouvir uma fofoca? Então é essa a questão. Mas assim, tudo isso para falar, irmão, de dissensões é algo que parece sutil. Parece, mas é muito perigoso. O pastor Celso trabalha com food bank. E alguns anos atrás ele sabe o que é trabalhar com food bank com problemas de dissensões. Que haviam entre os irmãos que trabalhavam aqui no food bank problemas que pareciam pequenos. Ah, é uma bobeirinha. Mas que ao longo do tempo foi o que? Minando. Graças a Deus, acho que faz alguns anos, né? Que estamos livres disso. Mas dissensões é algo que assim, é igual câncer. Começa pequenininho, mas se não tratar rápido, vira algo generalizado, né? A gente vai ver mais para frente nos demais pecados. Beleza? Dissensões, tudo certo? Facções. Facções não é só PCC, não é só Comando Vermelho. Tem também na igreja. A NVI usa a palavra facções e a Almeida usa a palavra heresias. Aí dá um nó na cabeça da gente, né? O grego aí, hereses, significa partidos, grupos, facções. Originalmente a palavra não enfatiza a falsa doutrina, mas os grupos se dividem, grupos que dividem a igreja. Então, a palavra heresia que hoje para nós significa alguém que prega um evangelho deturpado, no grego significa, na verdade, partidos, grupos. Lá em Atos, que nós estudamos, a gente vai lembrar que Paulo falava assim na sua defesa: eu fui um fariseu, eu fiz parte dessa heresia, eu fiz parte desse grupo de fariseus, né? Então a palavra, eu fiz até uma aula assim, tipo, pegadinha, para falar que naquela época a palavra heresia não tinha essa deturpação de hoje, de falar assim, você é uma pessoa herege e frequenta uma igreja herege. Hoje é uma big de uma ofensa. Se falar assim, olha, Bethel Assembly tem muitos hereges e é uma igreja que prega heresia. Para mim é uma ofensa terrível. Mas, biblicamente falando, a palavra heresia tem essa conotação de grupo, partido. Agora, existe o grupo bom, que é o grupo que quer pregar a palavra, que é um grupo que quer fazer tudo certo, e existe o grupo mal. Então, Paulo está falando dessa facção, dessa heresia, no sentido assim, grupo da igreja que se reúne para fazer algo que é mal, algo que vai trazer prejuízo. Tá? Então, só para ficar bem entendido essa palavra aí, por que na Almeida a palavra é heresia e não é facção ou algo do tipo? Então, facções são grupos formados por orgulho, preferência ou interesses pessoais que promovem divisão em vez de unidade. Exemplos: formar panelinhas que excluem outras pessoas, criar meu grupo contra o grupo deles, dividir o grupo de jovens por favoritismo, isso acontece muito entre os jovens e adolescentes, fica lá aquele grupinho lá que gosta de alguma coisa e os outros que não gostam fica meio que de escanteio. Escolher um líder para seguir e desprezar os demais, incentivar a rivalidade dentro da igreja, escola ou equipe. Ou seja, facção não é só o que acontece dentro da igreja. Na escola também tem facções. Nas equipes, né, de futebol, tem facções. Estão falando, inclusive que estamos em época de Copa, estão falando muito que estão querendo boicotar o tal de Hendrick, né? Ou seja, tem um grupo lá mais forte, mais antigo da seleção que pensa assim, não, esse garoto é muito jovem, tá querendo roubar o nosso protagonismo e o Mister, né, acaba se omitindo e não colocá-lo. Estão falando, a mídia fala isso, né? Então, quando fala facções, é isso, é divisão na igreja.
Agora, meus irmãos, quando acontece um racha na igreja, quando acontece de uma igreja abrir uma outra filial e metade dessa igreja vai para outra, qual que era o pecado que estava enraizado? Era o pecado da facção. A liderança, que deveria ser o exemplo para não cair nesse pecado da facção, às vezes a liderança está rachada. Às vezes a liderança que não está na mesma visão, e a questão é a seguinte, não é a visão humana, é a visão bíblica. Eu sou talvez um dos maiores exemplos de ser contra a facção. Eu já tive os dois ministérios eu já estava assim num cargo assim, presidente eu estava ali, ó, né? Acesso, eu tinha acesso ao presidente, igual tem aqui, sabe? Aquele acesso meio que direto. E as duas igrejas que eu tinha esse acesso, eu enxerguei, o pastor é uma bênção, mas a visão dele está deturpada do que eu entendo que é Bíblia. Eu simplesmente conversei, ó, essa é a minha visão, eu acho que você está num caminho errado, eu posso estar errado, mas ó, vamos conversar? E o pastor fechou o coração e falou assim, não, essa é a minha visão, é do meu jeito, e não discutimos mais. Só um segundo, pastor. Qual foi a minha postura? Orei, fiquei uns 6 meses orando, pensando, Deus, toca no coração, ou toca no meu. Ou muda meu pensamento, ou muda do pastor. 6 meses não se cumpriu, pastor, Deus abençoe, não estou feliz, eu acho que tem um problema e isso vai afetar a igreja. Vai afetar a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é de Jesus, não é minha, nem sua, então não vamos mexer nisso aí. Eu vou sair em paz, Deus abençoe, fique com Deus, que Deus te abençoe. Eu vou continuar orando pelo irmão, para que a igreja progrida em nome de Jesus. Isso aí. Por quê? Porque o cara é o presidente, Deus escolheu o cara para ser o dono da igreja. E eu saí em paz. Então, mas quando não acontece isso? Eu, por exemplo, estava numa igreja que tem um pastor presidente, eu era uma espécie de. Um pastor da minha igreja foi pastorear Portugal. E aí ficou naquela. E aí, você vai pastorear ou não vai pastorear? Mas eu estava na faculdade, não conseguia assumir a igreja. Eu podia, como um rebelde, falar assim: galerinha, tá acontecendo um probleminha aqui, o pastor tá com visão deturpada. Vamos fazer o seguinte: não queremos briga. Vamos fazer o seguinte: vamos se reunir aqui, ó. Vamos sair desse endereço, vamos se reunir naquele salão ali. Tá todo mundo de acordo? Todo mundo tá comigo? Eu ia, de 40, 50 pessoas que tinha, uns 30 ia comigo. Mas eu ia começar o ministério como? Com facção. E outra, meus irmãos, eu sei que é pastorear. Eu não quero isso pra mim, não, meu. Pastor, fica com as suas ovelhinhas aí. Eu vou buscar a direção de Deus. Fica aí. Eu, não, eu quero ajudar, eu quero que assim, a gente voe, eu quero que a gente cresça. Mas peraí, tá tendo uma divisão aqui de pensamento e tal. Não quero ser responsável por facção. Porque isso aí você já. Quantos ministérios começam já malditos? Começa já errado, porque começa com os próprios membros pensam assim, tá, então a gente está começando em divisão, quando que vai começar entre nós aqui o próximo divisão? Eu falei, tá louco, misericórdia. A outra igreja é a mesma coisa. Pastor maravilhoso, um pastor que eu amo, começou a ter um pensamento muito errado, administrativamente inclusive. Eu falei, pastor, não é o caminho, assim, assim, assim. Mesma coisa. E eu estava querendo vir para os Estados Unidos. Aí eu falei, pronto, Deus, ó, tô aqui satisfeito, não tá legal. Abre as portas. Se for para os Estados Unidos der certo, já vai ser a deixa para não ter nenhum mal-estar na igreja. Porque imagina, eu estava 10 anos na igreja, aí ia sair porque eu não estava concordando administrativamente. Não, não. Aí, graças a Deus, saiu tudo certinho, o visto e tal. Fizeram a minha despedida lá, tal. Pastor, vai com Deus, Deus abençoe, Deus te guia, tal. Graças a Deus e vim. Por quê? Porque eu não quero implantar, a partir da minha liderança, a facção. Nunca, jamais, porque isso é pecado, isso só destrói. Vamos fazer todo o esforço para conservar a unidade da fé, pelo vínculo da paz. Efésios 4:3. Pastor, você queria falar? É muito difícil a gente acomodar o que a gente ouve, o que a gente vive, como se fosse exemplo para a sociedade. Jesus tinha 12 discípulos, mas tinha Pedro, Tiago e João. Como é que a gente acomoda isso se a gente começa a condenar as facções? Nós precisamos tentar encontrar um outro remédio que não seja esse tipo de extremismo, porque os exemplos que a gente tem é que existem comunidades pequenas
que se juntam para fazer uma comunidade maior, para fazer o corpo de Cristo cheio de gente diferente, com amizade diferente, com alvos diferentes, e com até coisas que a gente não entende nem conhece diferente. Eu penso, pastor... Não, eu partilho da ideia do irmão, e eu vejo que, assim, quando todo mundo está na mesma visão bíblica, visão de Deus, as coisas... Deus reverte o mal em bênção. Paulo e Barnabé não tiveram a mesma visão ao ponto de levar Marcos. Ali foi uma espécie de facção. Houve ali uma pequena divisão, mas os dois estavam com o coração inclinado para Deus. O que Deus fez? Peraí, então vamos fazer uma espécie de... Ali foi divisão, vai. A gente fala multiplicação para ficar mais bonitinho, mas foi uma divisão, eles romperam. A Bíblia fala que foi uma coisa pesada. Eles realmente tiveram um desentendimento. Mas os dois estavam focados em quê? A servir a Deus da forma correta, biblicamente. Aí, ó, cada um foi para um lado. E aí os dois vingaram, digamos assim, os dois fizeram a coisa acontecer. Eu sou de uma igreja batista tradicional. A minha origem foi igreja batista tradicional. Eu fui batizado pelo pastor Ney Ângelo Pereira, o pastor que mais abriu, plantou igrejas na Baixada Santista até hoje. Ele abriu, acho que, mais de 25 igrejas em 20 anos, quase uma por ano. Ele tinha uma filosofia. A minha igreja, ele é um homem muito humilde. Ele fala assim: eu não sou um pastor muito eloquente, não sou um pastor muito bom. Então a minha matemática é o seguinte: até 300 membros eu consigo pastorear. Passou de 300 membros, tem um grupinho de irmãos lá da igreja, de Clermont. Tem um grupinho de irmãos lá em Mineola. Vai lá, a gente vai mandar 20 irmãos para lá, vamos abrir um salãozinho lá e vai ser a nossa congregação. E ele fazia isso. Aí mandava lá os seminaristas, que tinham bastante seminaristas que queriam ser pastor, e ia tendo congregações. Aí hoje são igrejas. Então, essa era a cabeça dele. Aí tinha um grupo de jovens da igreja que hoje se chama Comunidade Batista da Paz, Igreja Batista. Mas eles eram já mais pentecostais, digamos assim. Hoje, para nós, seria um Bethel Assembly, uma igreja aberta aos dons, uma igreja que pode ter um louvor bem worship, né? Com palmas. Mas naquela época, irmão, igreja batista tradicional, isso aí não, meu. Aí levantar a mão, para que levantar a mão? Bater palma? Calma. Para que bater palma? Bateria, meu irmão, ó, é só no tchu, pá, tchu. Nada de... Então, assim, chegou esse grupo de jovens, pastor, é o seguinte, não estamos conseguindo lidar, nossa juventude quer mais, a gente quer Deus, aí vocês ficam colocando Deus numa caixinha. Aí sabe o que o pastor fez? Meu irmão, aqui é uma igreja... o irmão já sabe. Aqui é uma igreja batista. Somos uma igreja batista e não vamos perder os nossos costumes. Sabe o que a gente vai fazer? A gente vai alugar um salão. A gente vai dar som para vocês. Cadeira para vocês. Vocês vão montar a igreja de vocês. Vocês vão ser nossa congregação. Ele era bravão assim, né? E aí, irmão, montou congregação. Pastoreou esses jovens. O pastor que era seminarista era seminarista da igreja. E hoje essa igreja tem gratidão. A nossa igreja mãe é a primeira igreja batista de São Vicente. Ou seja, o pastor teve a visão, meu irmão, vocês estão na bênção. Vocês querem Jesus. Mas aqui não dá. Nós temos um protocolo. Aqui não dá para ficar rodopiando, não dá para ficar caindo. Não dá. O nosso costume é esse. Mas vamos abençoar, não vamos fazer com que vocês levem metade da igreja para abrir um trabalho desorganizado. Exato. Isso não é categorizado. É. Se o pastor falasse assim, não vai, ponto. O que poderia acontecer naquele grupo de jovens? Uma facção. Assim, não, então vamos fazer o seguinte, vamos abrir o nosso grupo então, vamos abrir nossa igreja. E o pastor, com sabedoria, ele evitou que houvesse dissensão, facção dentro da igreja. Ele pastoreou esse grupo de jovens, mesmo com pensamentos teológicos diferentes. E hoje existe lá a Comunidade Batista da Paz, que durante um tempo foi a igreja que mais cresceu na Baixada Santista, na década do Daniel de Souza, na época de década de 90, 2000, foi a igreja que mais cresceu na Baixada Santista. E a primeira, durante um tempo, foi a igreja que mais o quê? Caiu. Inclusive, toda a igreja bonitona, tradicional, colocou um pastor lá que caiu em adultério. Foi um escândalo. Uma igreja tradicional, bonitinha, com pecado. A igreja pentecostal, que é meio que desqualificada,
crescendo na graça, no conhecimento. Então tu vê que as coisas faz? Então eu acredito nisso, eu acredito que o problema da facção é quando há maldade, há o pecado no coração das pessoas. É quando acontece algo que realmente a pessoa ali, não, eu quero que a coisa não vingue. Uma coisa bonita que a gente faz aqui na igreja, participe do connection. E o melhor connection é o connection que você está. Não existe melhor connection. Não existe o connection Metro-Oeste é melhor do que o Sim é pior. Não. Se você está lá, ele é o melhor connection. E quando tem o culto da unidade? Tá todos os connection aqui reunidos. Então é isso, é promover o que? A unidade e não a facção. E os connections têm que se desenvolver nisso. Mas aí que tá, quando você se reúne com pessoas, irmãos, até dentro de um connection pode haver divisão, né? Aconteceu várias vezes em várias igrejas que estão começando um novo trabalho, problemas. Ah, pastor, ó, poxa, a igreja estava voando, mas aí chegou um irmão lá, pensa diferente, tal. Então, o que eu vejo é isso, facção pode acontecer desde que exista pessoas na igreja. Se existe pessoas na igreja, pode acontecer facção. Agora, podemos reduzir os danos. Como? Sendo uma igreja bíblica. Olhando Gálatas capítulo 20 e trabalhando em cima dela. Resumo, então, facções transformam diferenças em divisões, colocando a lealdade do grupo acima da unidade em Cristo. Então, qual é o contraste? Facções criam rivalidade e exclusão. Fruto do Espírito promove a comunhão, humildade e unidade. A igreja deve ser conhecida pela unidade em Cristo e não por panelinhas e rivalidades, conforme está lá em 1 Coríntios 1, de 10 a 13. Anota aí, depois você vai ler lá, que Paulo fala sobre divisões dentro da igreja. Aquela parte que fala assim, gente de Apolo, a gente de Paulo, né? Mas quem salvou vocês? Foi eu, Paulo, ou foi Cristo, né? Mais ou menos isso. Dissensões cria divisão, facção organiza a divisão. Então tu vê que é um pecado que puxa o outro, né? Existe uma progressão em Gálatas 5:20. Paulo fala sobre o ódio nasce no coração. Depois ele fala de discórdia. A discórdia gera conflitos por causa do ódio. Aí depois desses conflitos vem os ciúmes, que alimenta essa rivalidade. E daí depois, quando os grupos já estão fervendo, vem a ira, que aí vem a explosão. Vem quando o irmão briga, quando o irmão fala algo que entristece o coração do outro. Também tem o egoísmo, que a pessoa pensa só em si. Não, só eu estou certo. Esse irmão ele tem que pedir perdão para mim. E aí vem em seguida dissensões, que as pessoas começam a se separar, e facções, que a separação vira grupos rivais. Então tu percebe que Paulo está observando o quê? A progressão do pecado ali naquela igreja. E aí ele começa a apontar os pecados. Olha, não seja isso, não seja aquilo, porque todos esses pecados juntos gera o caos na igreja. Então, quando acontece um problema de divisão na igreja, isso não está cravado, não posso garantir. Mas talvez 70% dos pecados já estão ali na igreja. Já tem ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões e facções dentro daquela igreja. Volto a dizer, um adultério não acontece só no dia que um homem e uma mulher acorda mal e fala assim, quer saber, hoje eu vou adulterar. Geralmente, para acontecer o adultério, já aconteceu todos os pecados anteriores. Já aconteceu a impureza na mente, já aconteceu ali a imoralidade sexual, alguma ação, alguma prática, para aí sim cair no pecado do adultério. Então, é isso que a gente precisa prever. Nós somos uma igreja que eu conheço muito o pastor Celso, conheço o pastor Jean, conheço aqui o pastor Eliel, amém. Mas eu não sei o que passa no coração dos irmãos. Eu não sei. Só os irmãos vão saber. E eu sei que os irmãos têm também um trabalhar com Deus. Eu sei que os irmãos têm todo dia uma batalha. Além das batalhas do trabalho, além das batalhas da família, da imigração, tudo isso são coisas humanas. Mas espiritualmente, todos nós temos as nossas batalhas. Agora, isso, meus irmãos, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, jamais pode conectar nossos corações. Jamais. Então, quando a gente tem um problema para ser resolvido, por favor, seja maduro para resolver rapidamente. Uma coisa que a gente percebe é que até você ser abençoado,
gera ciúme das pessoas. Aí já está adiantando a Você tá aula. entendendo? Já Eu tô está adiantando a falando, a gente aula. tá falando de uma coisa simples. Até Ó o próximo até pecado. que Ó. até você que por você ser abençoado já gera inquietação nas pessoas. Então, assim, é muito difícil. O que o Braga falou, que o pastor Léo também falou, assim, se tem ser humano no local, vai haver alguma dificuldade. O que eu mais trabalho e assim viso na questão da saúde da igreja é a gente entender que naquilo que é essencial, que Jesus falou que é essencial, crer nele. Isso não é uma opção, isso não é uma questão de ser batista, presbiteriano. Não, nós temos que crer em Jesus. Né? Então, assim, senão você não dá nem para você estudar a Bíblia se você não crê em Jesus. Então existem pontos assim muito essenciais. E uma coisa que eu estava até brincando com o Manta que chegou é assim. Ele falou que lá na escola dele deu muita discussão porque quem é pré e quem é pós, né? E eu falei para ele, falei assim, cara, o problema não é se você é pré ou se você é pós. O problema é se você está preparado. Se você vai. Se você está preparado, você encontra. Se for pré, glória a Deus, você não vai passar por nada. E se você é pós, porque todo mundo tem os argumentos, né? E se você é pós, você tem que estar preparado, porque você vai passar as dores, a tribulação, aquele negócio todo, e o Senhor vai estar com você. Agora, o problema é você passar pelos dois e você não está preparado. Então, assim, é muito, assim, você dedicar tempo, um número de tempo grande, a você ficar puxando um ponto de vista de um lado e de outro, e você mesmo não está nem preparado. Né? Exato. Mas é isso aí, ó, a inveja. A NVI usa a palavra inveja no singular. Almeida usa invejas no plural. Esse grego aí, photonoi, significa ressentimento diante da prosperidade alheia. A inveja não apenas deseja o que o outro possui, ela sofre porque o outro possui. E interessante da Almeida ser invejas é porque a palavra no português inveja já traz a sua ideia, né? Você tem inveja, ponto. Mas o grego, essa palavra está no plural, invejas. Porque ele quer destacar, Paulo quer destacar assim, você não está com inveja do irmão só porque ele é mais rico. Você está com invejas porque ele também é bem sucedido na família, porque ele também é bem sucedido com Deus, porque ele é bem sucedido nos negócios. Então, Paulo quer destacar isso, que invejas num todo, não é só especificamente num ponto. Agora, por português, de fato, é igual amor. O grego tem o amor ágape, o amor eros, amores. Mas para nós, eu amo o pastor Eliel, todo mundo vai entender que é um amor de amigo. Eu amo minha esposa, todo mundo vai entender que é amor eros, que é amor de marido e mulher. Eu amo meus filhos, é um amor de pai. Né? Então, essa é a diferença. No NVI está no singular, porque para a nossa língua portuguesa, inveja é uma coisa meio plural. A gente sabe que inveja é uma coisa que pode conectar com vários tipos de pecado, né? Posso fazer uma pergunta? Pode. Uma pergunta que não tem conotação racista. Perguntar. Não é, não sei se tem. Inveja branca. Existe inveja branca? Eu sempre ouço isso, né? E eu sempre pensei. Inveja branca é igual aquele. Por exemplo, eu admiro o pastor Braga. É um homem de sucesso do ministério. Eu admiro ele. Ó, eu gostaria de ter o sucesso que ele tem. Inveja branca é exatamente igual aquele irmão que fala assim: eu sou assim porque eu sou como Pedro. E se pisar no meu calo, eu arranco sua orelha. É mais ou menos assim. Justifica um pecado de uma forma branda, né? Por exemplo, eu não sou uma pessoa glutona, que vai chegar ao pecado glutão. Eu não sou uma pessoa glutona como muito. É que eu preciso alargar a estaca do templo que há em mim, né? Então, assim, eu acho que são coisas distintas. Acho que ela veio buscar essa. Eu vejo que são coisas distintas. Admirar é uma coisa muito natural. Admiração.
é você olhar para a pessoa, é referência, né? Eu tinha o meu pastor, então tudo que ele fazia, eu falava assim, caramba, é assim que tem que ser, porque eu admiro o meu pastor. Tudo que ele faz, eu vejo que é algo bom, algo que vai dar certo. Então, é igual o pai, né? A criança cresce, o pai está fazendo, a criança pensa, essa é a minha referência. Agora, quando a pessoa olha para aquilo e sente aquele peso, mas só porque é crente tem que driblar, é igual a mentira branca. Também existe a mentira branca. Qual que é a mentira branca? É aquela assim, o homem mente muito branco. O homem mente muito. Mô, tô bonita? Ah, é. Mô, tô bonita, amor? Rapidinho, você tem duas opções: mentira branca ou uma semana de problemas. Ou morrer, ou velório. Então, você tem muitos homens falando, você tá linda. Mas, né? Aí tem que fazer o meu máximo. Tem que fazer o meu máximo para saber trabalhar. Quando vem a bomba, você tem que saber trabalhar, tem que ter o plano. E não vou dar dica, não. Faz o meu máximo para você aprender como não precisar mentir, fazer mentirinha branca com a sua esposa. Esse negócio de inveja, eu lembrei de um ditado que fala assim: as pessoas querem ver você bem, mas não melhores que elas. Tem muito isso. Tem pessoas assim que até o ponto que você chega pertinho dela, tá tudo bem. Agora quando você avança, né? Por exemplo, eu trabalho com construção, né? Eu tô aqui há 5 anos e 6 anos. Conto 5 porque eu cheguei em Orlando 5, né? Eu fiquei 1 ano vagando lá no deserto. Eu fiquei lá no deserto gelado e depois de 1 ano eu vim para cá. Então, eu tô na América há 6 anos, mas de Flórida. Você passou pela prova da glória a Deus? Opa, olha. Que prova, viu? Eu vi do pastor presidente José Wellington, ele é o que conhece. Ele é o presidente da Convenção Nacional das Assembleias de Deus no Brasil. Um dia de festa, tinha pelo menos umas 4.000 pessoas na igreja. A igreja estava cheia, os corredores, o pessoal em pé. Alguém contou alguma coisa e ele disse: meus irmãos, agora eu tive uma inveja santa. Não podia falar. Isso é uma inveja Não podia falar assim, eu estou muito feliz. Isso está me trazendo um sentimento tão bom. Usar a palavra inveja. Mas aí a gente está querendo temperar a comida do outro. O que a gente precisa aprender é que nós somos falhos, só isso. Nós falamos o que não deveríamos falar. É verdade. Nós muitas vezes, principalmente quem sabe muito, hein? Ou quem está numa posição mais privilegiada, que deveríamos servir de exemplo, e de vez em quando... Jeremias, por exemplo, hoje, os grandes pastores olham para Jeremias e falam assim, nossa, que fracasso de profeta. Tudo deu errado. Tanto é que existe aquele jargão, né? Jeremias é o profeta chorão. De tanto que ele chorou, as coisas não aconteceram. Mas, biblicamente falando, ele fez tudo que o homem de Deus tinha que fazer. E as coisas não aconteceram. Então, a pergunta é, será que não rolou uma inveja santa no coração de Jeremias ao olhar os profetas do passado e falar, poxa, aqueles profetas, tantas coisas aconteceram e comigo não acontece nada, né? Mas é bem por aí. A inveja é sentir tristeza ou incômodo pelo bem, pelas conquistas ou pelas bênçãos recebidas por outra pessoa, desejando ter o que ela tem ou o que ela deixa de ter. Exemplos, ficar incomodado quando um amigo é elogiado. Sabe, agora uma confissão de bastidores. Nós, pastores, a gente conversou entre nós assim, não vamos elogiar mais um irmão na igreja pelos seus feitos. Porque se a gente elogiar um, pode ferir o outro. Esse irmão, a gente tá querendo levantar a bola do irmão, né? Poxa, graças a Deus, esse irmão é uma bênção, ele serve na igreja e tal. Pensando assim, vou levantar a bola do irmão pro irmão. E a gente sabe que vocês elogiam os mais problemáticos, né? Para poder permanecer na igreja, não dá mais trabalho. A gente sabe. Aí, o que pode acontecer? Faz tudo porque
que pode acontecer no coração dos outros? Uma inveja. Pô, aí, eu faço pra caramba, eu tô aqui, mas eu não apareço, eu tô nos bastidores, né? O que eu faço a igreja não sente. Por exemplo, se tem alguém que limpa aqui, a igreja vai saber? A igreja não tá aqui para ver, mas tem gente que limpa a igreja. Aí o pastor lá vai lá e enaltece o irmãozinho que só levou água lá no altar. O que acontece com o outro? Ah, tá vendo? Ah, não vale mais a pena fazer não, tá vendo? Isso é inveja, traz inveja. Então a gente já combinou, ó, vamos evitar falar nome de irmão no púlpito. Porque se falar, um fica feliz e 20 fica com inveja, ou fica entristecido, fica agoniado, né? Então, não conseguir se alegrar com a conquista de outra pessoa. Quando chega o irmão com um carrão aí na frente, meu irmão, a primeira coisa que vem no coração é assim, eu queria ter um igual. Mas eu sou crente, né? Ô irmão, que carro bonito! Parabéns, que Deus te abençoe. Eu quero ter um igual. Não, né? Aí começa. É isso. E, gente, tem uma diferença. Por exemplo, tu vê um irmão com. Eu tenho picape. Se chega um irmão com picape zero, se eu olhar pro picape e falar assim, eu não quero ter uma, eu vou estar mentindo. Eu quero ter uma. A questão não é você desejar querer. A questão é você se inflamar. É você passar mal. É falar assim, caramba, esse irmão chegou ontem. É isso que eu ia falar. Eu tô aqui há 6 anos na América. Aí tem irmão que tem 2 anos de América, tá com carro zero. Tem irmão que chega há 3 anos aqui e tá com casa própria. Aí o que pode parecer no coração de qualquer pessoa? Meu Deus, por que essa pessoa tem e eu não tenho? Aí pensa assim, quero ver se vai conseguir pagar. Né? Aí começa a amaldiçoar a pessoa. Também vai perder a casa, não vai conseguir pagar. Ou seja, não, você tem que se alegrar. E aí é coisa boa. Você tem que começar a analisar. Poxa, mas ele está aqui há 3 anos, já conseguiu? O que ele está fazendo que eu não estou fazendo? De repente ele está fazendo algo que eu não estou vendo. E aí você pode observar, perguntar, irmão, você está indo bem nos seus negócios? Cara, o que você está fazendo? Porque eu estou tentando, estou aqui há 6 anos. Você está 3, já está conseguindo, já está na frente. Aí, meu irmão, o irmão pode até compartilhar. Alguns não, alguns ficam, né? Ah, deixa eu ficar quietinho na minha aqui, senão eu vou ter um concorrente comigo. Mas outros para falar, meu irmão, ó, eu tô aqui, ó, trabalhando nessa área, tô fazendo isso, tô divulgando, tô fazendo, tal. Meu negócio está crescendo, tô fazendo parceiros. E aí a coisa vai fluindo. Então, a questão não é você olhar por mão e não querer. Eu quero muitas coisas. Quando eu vejo os irmãos com carro novo, eu falo assim, caramba, olha, eu também quero um carro novo, vou conseguir. Agora, meu irmão, você tem que se alegrar junto com o teu irmão. A Bíblia fala, chorai com os que choram e se alegrem com os que se alegrem. Eu amo estar na piscina do meu presidente, estar lá na casa, churrascão na casa do meu presidente. Quem sabe um dia eu vou comprar a casa do meu presidente, hein? Olha aí, quem sabe? Eu já estou pensando assim na negociata, porque eu estou aqui, ó, dando moral, servindo. Aí a casa vale um valor, vai cair quase pela metade, porque vai vender para mim, entendeu? Não vou precisar pagar com juros, vou pagar parcelado, aí, ó, entendeu? Mas é isso, é se alegrar, é ver a prosperidade. Quando o irmão prospera e você se alegra, eu acredito que você até, assim, você vai na... Desculpa usar essa palavra muito jovial, mas você vai na vibe. Se a pessoa está prosperando, parece que você prospera junto, que você se alegra junto. Você sabe, você está junto. Eu penso assim, Jesus, ele caminhou 3 anos com os discípulos. Jesus foi próspero em várias coisas, mas uma das coisas que ele não foi próspero foi em riqueza. Jesus não foi um homem milionário, um homem rico, ele não desenvolveu riqueza material. Mas o que esses homens cresceram de intelecto, de liderança, não tem explicação. Então, eu admiro muito. Tem pessoas aqui que são ricas, eu admiro pela riqueza. Tem pessoas que são intelectuais, eu admiro pela intelectualidade. Tem pessoas que são generosas, são por coração desprendido, eu admiro. Então, eu procuro assim, quem está acertando no reino de Deus? Eu quero estar perto dessa pessoa e quero pegar as bênçãos dessa pessoa, aprender com elas. Agora, quem está se dando mal, eu tenho que aprender com os erros também, né? Poxa, esse irmão só está quebrando a cabeça. Esse irmão, a família está se destruindo, trabalho não dá certo. Eu só vou olhar para o irmão e orar. Falei, meu irmão, vou orar por você, mas eu não quero caminhar com esse irmão no sentido de pegar os valores. Ele está indo... Pelo contrário, eu talvez seja a referência desse irmão para ajudá-lo.
Mas inveja, irmãos, é algo satânico, inveja é algo mundano, é algo que se a gente não tomar conta, isso entra no nosso coração. E volto a dizer que eu comecei no início da aula, por mais que a gente seja pessoas talvez maduras aqui, mas são pecados que se a gente não deixar, se a gente não tomar conta, entra no coraçãozinho, fica lá no fundinho, lá na portinha dos fundos, mas fica. E Deus não se agrada com isso. Bom, resumo, a inveja não apenas deseja o que o outro tem, ela também tem dificuldade de se alegrar com a felicidade do próximo. Contraste, a inveja se entristece com a bênção do outro. O amor se alegra e celebra as conquistas do próximo. 1 Coríntios 3:4 diz, o amor não arde em inveja. Né? Outra coisa também que eu acho muito ruim é irmãos que ficam competindo. Eu já vi isso, irmãos que assim, comprou um carro novo, aí vai o outro lá, comprou um carro novo e ele acha, então ele comprou um carro novo porque eu comprei um carro novo também. Aí o irmão se muda para uma casa melhor, compra uma casa melhor, o outro também, tá vendo? Tá. Meu irmão, aqui tá todo mundo querendo crescer, tá todo mundo querendo progredir. Só porque o irmão comprou o carro, sendo que você comprou uma semana antes, significa que o irmão tá competindo com você? E mesmo que esteja, tá crescendo junto, se alegre, né? Vamos se alegrar, misericórdia. Bom, já estamos finalizando. Eu não vou nem entrar, porque a minha próxima slide seria isso aqui, ó. Por que Deus puniu Arão e Miriam com lepra? Mas eu vou deixar para a aula que vem, porque vai discorrer bastante coisa. Mas pense nisso. Domingo que vem a gente vai discutir sobre por que Deus puniu Arão e Miriam com lepra. Tem a ver com as obras da carne. E a gente vai estudar isso aí. Ok? Pastor, vamos se juntar para tirar uma foto, já que a gente está em poucas pessoas? Vamos lá? Vamos ficar aqui, ó, pertinho. Vem cá. Duda, dá um stop ali para mim, por favor.